Josué capítulo 7. Se você tiver condições de gravar essa mensagem no seu telefone, grave. Minha irmã já colocou aqui um telefone para gravar. Eu também já estou gravando. Então, se você tiver essa possibilidade, grave. Ok? Fique com a sua Bíblia aberta no livro de Josué, capítulo 7. Deixa a Bíblia aberta aí. Na quinta-feira, nós começamos a falar, dentro desse texto, sobre algumas coisas muito importantes. Eu peço que as crianças, os pais, as mães controlem aí, tá bom? Para que a gente possa ouvir com atenção. Na quinta-feira nós falamos sobre algo muito importante. Sobre como é que acontece e como é que opera o pecado na vida de um cristão, principalmente daquele que diz que ama a Deus, daquele que diz que crê em Deus. Quantos aqui acreditam em Deus? Levante sua mão aí. Você acredita em Deus? De verdade? Mas nós sabemos pela palavra que, segundo está escrito em Isaías, os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. É interessante que você aprenda e grave o seguinte: todos somos pecadores, ok? Porém, uma vez que somos libertos por Jesus, uma vez que somos perdoados por Jesus, nós continuamos sendo pecadores por causa da nossa natureza, mas não devemos mais viver debaixo de uma prática de pecado. A palavra de Deus afirma que aqueles que verdadeiramente conhecem a verdade, eles são o quê? Libertos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Depois Jesus esclarece o que é essa verdade. O que é a verdade? Quem aqui sabe o que é a verdade? Levante a sua mão e diga aí. Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, a gente pode fazer um resumão agora e dizer o seguinte: todos aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, que foram perdoados, de fato e de direito, de verdade, não de mentirinha, não uma emoção, não uma empolgação, mas todos aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, foram por Ele perdoados. A Bíblia afirma que se você realmente conhece a verdade, ela te liberta. Amém? Agora, existe uma diferença entre encontrar e conhecer. Eu posso estar andando pela rua e o irmão Pedro está vindo e de repente a gente se encontra e eu pergunto a hora, ou ele pergunta a hora, eu respondo ou ele responde e eu vou embora e ele segue o caminho dele e a gente não se conhece. Tivemos um encontro, mas não nos conhecemos. Ok? Quando você não conhece uma pessoa, por exemplo, se o irmão Kleber não me conhece e alguém chega e diz assim: olha, o pastor Rodrigo é um sem vergonha, ele não vai poder dizer nem que sim nem que não, porque ele não me conhece. Mas lá dentro dele talvez ele tire alguma conclusão. Talvez seja verdade, ou talvez seja mentira. Agora, quando você conhece, você pode dizer: não, isso é mentira, ou sim, isso é verdade. É exatamente isso que Jesus estava querendo dizer. Quando você conhece a verdade, ela te liberta. O problema é que nós viemos tendo muitos encontros com Deus. Encontramos com Deus na quinta-feira, encontramos com Deus no domingo, encontramos com Deus no sábado, encontramos com Deus no nosso quarto, quando vamos orar. Temos vários encontros com Deus, mas o encontro não muda a sua vida. O que muda a sua vida é você se entregar a Jesus nesse encontro.
e deixar Ele assumir você, deixar Ele cuidar de você, deixar Ele transformar você. Amém? Amém? Só que nós continuamos sendo pecadores por causa da nossa natureza de pecados. E é por isso que você vive lutando, ou pelo menos deveria lutar, com os seus desejos, com a sua carne. E fique bem tranquilo, porque o desejo natural da nossa carne é fazer a coisa errada. Porque as coisas erradas são mais fáceis. As coisas erradas, na maioria das vezes, são mais prazerosas. As coisas erradas dão menos trabalho. As coisas erradas aparentemente dão maior lucro. A tendência do ser humano desde bebezinho é essa. Exemplo, a Fran e o Tiago têm um bebezinho. E eles só ensinam coisas boas para o nenenzinho deles. Eu só ensinava coisas boas para a Jennifer e para o José Henrique. Você que é pai ou mãe, só ensinava coisas boas, sim ou não? Sim. Quem aqui ensinou o filho a arranhar a cara do outro? Hã? Mamãe, você ensinou seu filhinho a dizer assim, ó, se chegar na creche lá e pegarem o teu lanche, você faz assim, mas vai com os 4 dedos. Qual foi a mãe que ensinou isso ao seu filho? Ninguém. Mas como é que ele faz isso? Quem ensinou? Entende isso? Está intrínseco. Faz parte do pacote. Está em nós o fazer o mal. Aí você está ali, né? Todo feliz, todo faceiro. Ah, meu filho é muito educado, minha filha é uma bênção. E você está elogiando seu filho na frente de todo mundo. Daqui a pouco ele olha para você e vai dizer, te mostra a língua, um palmo de língua. E você fica vermelho, você fica roxo. E você diz assim, faz isso não, meu amor. Depois em casa você diz, safado, como é que tu me apronta uma dessas? Está em nós, desde bebezinho, o fazer o errado. O pecado opera na natureza humana. Mas as Escrituras afirmam que o sangue de Jesus nos liberta de todo o pecado. Amém? Então você pode celebrar se você foi tocado por Jesus e lavado por esse poderoso sangue que foi derramado naquela cruz. Mas pastor, eu fui, mas eu continuo tendo desejos de pecar. Vai ter até morrer. Não quer ter? Pede para Deus te levar logo. Porque você vai ter os desejos. Agora, quando Caim matou Abel, e ele ficou como se nada tivesse acontecido, pensando que Deus não tinha visto, o Senhor viu. E o Senhor, ele chama Caim e diz o seguinte: o pecado jaz à tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. Então o ruim, o problema, não é você ser tentado, mas é ser dominado pela tentação. O problema não é você ter desejos pecaminosos. O problema é você deixar isso dominar você e arrancar você da presença de Deus. Nós começamos na quinta-feira passada, quinta-feira agora, falar sobre as etapas do pecado. Por quê? Porque ninguém cai de uma hora para outra. Pum, caiu. O cara estava bem, daqui a pouco afundou. Não. A menina estava bem, mas daqui a pouco caiu. A irmãzinha estava abençoada, estava lá, cheia de Deus, mas daqui a pouco está vazia, mas não estava cheia ontem, né? Aí se criou aquela história, aquele mito evangélico. Olha, o irmão levou uma rasteira do diabo. Diga assim para o seu irmão: isso é bobagem. Isso é bobagem, gente. Porque o diabo não dá rasteira nenhuma, ele não tem essa autoridade para dar rasteira em filho de Deus. Somos nós quem caímos no laço dele.
Não é Ele quem nos dá uma rasteira. É como um dia alguém me disse o seguinte: pastor, é triste a situação, mas parece que quando eu oro, o inimigo se levanta. Quem já ouviu essa palavra? Quanto mais eu oro, mais o inimigo se levanta. Já ouviu isso? Alguém aqui já disse isso, já falou? Eu já falei muitas vezes isso. Você já falou isso? Eu quero te dizer que eu fui corrigido por Deus. E eu pude entender que quando a gente ora, o inimigo não se levanta. Porque a grande verdade é que ele nunca está deitado. Ele nunca esteve sentado. Nós é quem nos sentamos. A igreja é quem se encolheu. Então o diabo está de pé, ele está trabalhando. Você está aqui ouvindo a palavra e ele está trabalhando lá na rua. A Bíblia diz que ele está ao derredor. Ele está trabalhando lá fora. Satanás não está esperando ali na porta você sair da igreja. Ele está fazendo as coisas dele. Quando você sair daqui é outra história. Mas ele não para porque você está aqui dentro. Você está aqui recebendo de Deus. Ele está lá fora trabalhando. O diabo não se senta. Agora eu vou me sentar. O Kleber não está orando mesmo? Sentei. Não, gente, o diabo não faz isso. Se o Kleber ora, ele está trabalhando. Se o Kleber não ora, ele continua trabalhando. Agora, por que a gente tem a impressão de que quando a gente ora o diabo se levanta? É porque quando a gente ora, somos nós quem nos levantamos. E aí nós nos deparamos com uma batalha espiritual. Então vai um recado para você que tem orado e tem passado por duras lutas. Quando você começa a orar e começa a lutar, é porque na verdade você já está vencendo. Você se levantou. Está entendendo isso? Quando você começa a orar e as coisas ruins começam a acontecer, dificuldade, problema, surge uma luta aqui, outra ali, não pare de orar, porque isso sinaliza que você se levantou e agora você está no nível do seu inimigo, mas você tem uma autoridade maior do que ele. Qual é o nosso problema? A gente começa a orar, as lutas vêm e a gente para. Não, está difícil demais. Sentou de novo. Mas o inimigo nunca senta. Fala para o seu irmão: o inimigo nunca senta. Então se levante em nome de Jesus. Amém? Se levante em nome de Jesus. Só que assim, gente, ninguém cai de uma hora para outra. Eu comparo o cair em um pecado, eu comparo a um escorregador. Ou para quem já foi em parque aquático, um toboágua, né? Aquele calorão, né? Um calor terrível, e você entra naquele... Alguém já foi no toboágua de parque aquático? Levanta a mão aí, quero ver. É bom, né? É bom. Uma vez eu fui, quase saltou meus pulmões pela boca, mas é gostoso. É bom. Mas é uma sensação gostosa depois que terminou. Você se sente mais corajoso, né? Uau, eu consegui descer tudo isso. O pecado na sua vida, na minha vida, na vida das pessoas é a mesma coisa. No começo é bom. E você não percebe, mas você vai descendo, 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 descendo. E vai praticando e vai descendo. Sabe aquela aguinha que tem no toboágua? Coisa boa, refrescante. O pecado é a mesma coisa, vai refrescando você, vai saciando você, vai dando aquela sensação de alegria, de coisa boa, de que eu estou curtindo, eu estou vencendo. E você chega lá embaixo, aí você se dá conta do quanto você desceu. Aí vem aquele orgulho. Nossa, mas eu desci tudo isso. Desceu? Você não conhece alguém que vive no pecado e tem orgulho disso? Sim ou não? Sim. Cara, consegui roubar. Né? Noite passada eu peguei 10.
é expulga. Você conhece alguém que vive no pecado e tem orgulho disso? E põe no Twitter, e põe no Facebook, e põe nos grupos do WhatsApp. O Senhor Jesus tem um recado para essas pessoas no livro de Apocalipse. Ele diz: eu aconselho que você compre de mim colírio para lavar os seus olhos, para que vejas. Aleluia. Queridos, ninguém cai por acaso. A queda no pecado é um toboágua. Você vai caindo, 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 e se você não se der conta, você vai se destruir. E não é Deus quem destrói a sua vida. Aprenda isso. O que destrói a sua vida é o fato de você preferir satisfazer a sua carnalidade e desobedecer a Deus. É isso que destrói a nossa vida. Agora, o pecado, ele tem etapas, e nós vimos em Josué capítulo 7 que o povo, o exército de Israel, eles foram para uma batalha. Israel era o maior exército daquela época, acostumados a vencer grandes exércitos, grandes cidades. Aí um dia eles estavam por enfrentar uma pequena cidade chamada Ai. E os espiões que foram espionar este exército voltaram e disseram para Josué: nem te preocupa, vai ser moleza. É o menor exército que nós já enfrentamos, e não vamos nem mandar todo mundo. Vamos dar uma folga, Josué, para uma parte do exército. Vamos mandar só uma meia dúzia, que vai ser fácil demais. E ia ser fácil demais se não houvesse alguém ali no meio praticando um pecado escondido de Josué e do povo. Por quê? Porque o povo vencia não porque eram bons, mas porque Deus era com eles. O exército de Israel vencia não porque eram os melhores, mas porque Deus estava com eles. A presença de Deus estava com eles. Quando o pecado entra na vida de um, e você pode dizer: mas isso é injustiça. Não, eu digo para você que não, e lhe explico por quê. O exército de Israel tinha um só pensamento, um só coração, uma só fé, um só Deus e um só objetivo. Quando há um grupo fechado e um erra, todos pagam. Alguém aqui já serviu o quartel? Levanta a sua mão. Quem já serviu o quartel? Vocês sabem disso. Está todo mundo ali em forma, um errou, todo mundo paga. É ou não é? Todo mundo paga. Por quê? Porque é um exército. É assim que as coisas funcionavam. Veja que vai aquela meia dúzia de soldados contando vitória, porque para eles está tudo normal, para eles está tudo certo. Mas alguém que estava no meio deles estava vivendo de forma errada e fazendo aquilo que Deus havia proibido. Quando isso acontece, a bênção de Deus se retira. Quando isso acontece, a presença de Deus se retira. Eu quero dizer para você então que se você quiser viver uma vida com Deus, você tem que abandonar o que Deus condena. Se você simplesmente quiser estar na igreja, viva do jeito que você achar melhor. Mas se você quiser Deus na sua vida, não adianta você pedir oração para o pastor, não adianta o pastor ungir você, não adianta o seu nome rolar por todos os encontros de oração da cidade. Se você quiser Deus na sua vida, não adianta você ir de igreja em igreja procurando um pregador mais poderoso. Se você quiser Deus na sua vida, não adianta você ir para o YouTube e passar a madrugada inteira ouvindo mensagens. Se você quiser Deus na sua vida, não adianta você dar um grande dízimo ou dar uma grande oferta. Se
Se você quiser Deus agindo na sua vida, se você quiser a presença de Deus na sua vida, você tem que se afastar daquilo que Deus condena, você tem que se afastar daquilo que Deus reprova, você tem que se afastar daquilo que te afasta de Deus, ou daquilo que afasta Deus de você. Por um princípio básico, a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Querem ver uma coisa? Estamos em trevas. Segurem suas bolsas. Estamos em trevas. Sim ou não? Sim. Olha o que acontece quando a luz chega. Cadê a treva? Não há acordo. Então, como que nós queremos poder conciliar Deus e o diabo? Santidade e pecado, altar e mundo, o Espírito Santo e a promiscuidade. Não há acordo. Os dois não andam juntos. Os dois não dividem o mesmo espaço. Portanto, a mensagem que eu quero trazer, e comecei já na quinta-feira, fala sobre isso. Existem etapas que te levam ao abismo. Existem etapas que levam o homem ao pecado, à profundeza do pecado. No texto que lemos, quando descobrem quem foi que pecou, qual foi o pecado? Vamos relembrar. O soldado foi lá, entrou na cidade de Jericó, e ele percebeu que havia uma capa babilônica, havia algumas peças de ouro, havia algumas peças de prata. A ordem de Deus era para não mexer em nada daquilo, mas ele pega escondidinho e leva para a tenda dele. Todo mundo sai de lá limpo, menos aquele cara. Por quê? Porque ele foi um espertinho. Sempre tem que ter um espertinho, né? Sempre tem um espertinho. Só que esse espertinho colocou tudo a perder. Porque quando o exército foi, Deus não foi. Quando Israel se levantou, Deus não se levantou. E quando o inimigo veio contra eles, alguns morreram. E os que não morreram tiveram que fugir para não morrer. Por quê, gente? Porque a presença de Deus não estava ali. E por que Deus não estava ali? Porque havia o pecado escondido. Então eles descobrem quem é a pessoa, e a pessoa vem e ele confessa. E veja o que ele diz. Bom, a primeira coisa que eu fiz, quando eu vi aquela capa. Então, como é que o pecado começa a operar? Primeiro, quando você fica olhando. E, gente, pelo amor de Deus, entenda, eu não estou falando de homem e de mulher apenas. É lógico que tem homem que não pode ver mulher, e quanto mais novinha, melhor para alguns. E é lógico que tem senhoras, tem mulheres que não podem ver homem. Mas eu não me refiro só a isso, isso também é errado. Mas eu me refiro àquilo que te atrai. Eu me refiro àquilo que na tua vida te afasta da presença de Deus. Talvez o seu problema não seja com mulher, com homem, com prostituição. Talvez o seu problema não seja adultério. Mas talvez o seu problema seja mentira. Pastor, quando eu vi já menti. Talvez o seu problema seja ser um excelente comprador, com um pouquinho de amnésia na hora de pagar. Então não é apenas uma categoria de pecados, mas são muitos. Aquele que te afasta de Deus, aquele que você sabe, porque quando nós pecamos, o Espírito Santo, ele testifica na nossa consciência. É aquela luz amarela que eu falei, né? Acende a luz amarela. Significa o quê? Atenção. E alguns ainda acendem a luz amarela e eles vão mais um pouquinho, dão uma olhadinha para os lados para ver se não tem ninguém, se não tem uma autoridade por perto, e acende a luz vermelha e diz: pare! Aí
Aí ele dá uma paradinha, alguns fazem isso, mas o pé está... Ele dá uma olhadinha, mas não tem ninguém me vendo. Vou avançar o sinal. O pecado é assim. A sua vida é assim. A nossa vida é assim. Então, quando é que começou a queda desse soldado de Deus? Quando ele viu, ele parou e começou a olhar. Não dê atenção ao pecado. Dê atenção a Deus. Deus ama você e o pecado vai te levar para o inferno. Pastor, o inferno é aqui. Fica na sua ideia. Fique na sua ideia. Mas talvez você descubra tarde demais que o inferno não era aqui. Talvez quando sumir embaixo dos seus pés no chão, você diz, que frio na barriga é esse? Eu estou descendo? O pecado quer matar você. Não dê atenção ao pecado. Desvie o seu olhar do pecado. Desvie o seu coração do pecado. Desvie a sua mente, os seus sentimentos do pecado. Aquele soldado de Deus, ele parou e ficou olhando. Nossa, que capa linda. Estava todo mundo no meio da guerra, mas ele para de batalhar e ele fica olhando para o pecado, porque o pecado atrai. Quem aqui é homem de verdade, tem certeza? Diga amém. Amém. Tem alguém em dúvida? Quem é homem tem certeza? Diz amém. Esse bando de homem, né? Aí você está indo lá com a sua Bíblia, tamanho 6, embaixo do braço, não sei por que bota embaixo do sovaco. Bom. E você está indo lá, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E daqui a pouco passa por você aquela senhora perigosa. E você está assim, muito espiritual. Mas daqui a pouco... Aleluia. Não é assim? Sabe, nós temos que começar a assumir as coisas, ao invés de falsificar uma santidade que não existe. Quando você assume suas fraquezas, Jesus pode te libertar. Muito melhor você dizer, olha pastor, não é fácil, eu luto com essas coisas, do que você dizer assim, está amarrado, em nome de Jesus. Não, eu não sou isso, não. Se você quiser manter uma máscara, Deus não vai te libertar. Mas é quando você diz, Deus, eu preciso de ti, me ajuda. Eu não estou conseguindo vencer esse desejo, eu não estou conseguindo vencer essa coisa ruim, eu não estou conseguindo vencer essa ira. Tem gente que é dominada por um sentimento de ira. Eu não estou conseguindo suportar essa inveja. Tem gente que não pode ver ninguém crescer na vida. Isso incomoda. Sabe, isso mexe com a pessoa. Nossa, eu estou vendo que o Pedro, ele comprou um carro agora, meu Deus, eu tenho que comprar um carro também. Então eu quero te dizer que isso é pecado. Não é pecado você desejar, mas é pecado você começar a desejar a partir do momento que você vê alguém possuir e você quer ter para ser igual. Isso é errado. E cabe a nós dominarmos. Qual é a primeira etapa da queda? Ficar olhando. Segundo, o cara diz assim, eu olhei e desejei. É impossível você ficar olhando e não desejar, cara. Me desculpa. Tá lá a menina e o cara tá lá assim. Tá amarrado. Oh meu Deus, em nome de Jesus. Já desejou. Já pecou. Jesus disse antes
Você só precisava ter uma relação para adulterar. Agora, se você ficar olhando e desejando, já pecou. Está vendo como é séria a coisa? Então o cara olhou, depois o cara desejou, cobiçou, sabe, ele ficou ali, se imaginando com aquela capa, se imaginando com aquele ouro todo, só para ele. Terceira coisa, e é isso que nós temos que entender, a escada. A Bíblia diz no livro de Salmos, um abismo chama a outro. Cara, se o pecado está te tentando, se Satanás está te tentando, se os teus desejos estão te tentando, pula fora, porque a tendência é piorar. E outra coisa, você nunca vai vencer sozinho, ou sozinha, para não dar a entender que eu estou pregando só para os homens. Você nunca vai vencer sozinho. Por que você acha que quando Jesus envia 70 discípulos, ele manda 2 em 2? Vão de 2 em 2. Não vai sozinho, porque vai dar problema. Não existe super obreiro, não existe super pastor, não existe super crente. Você sozinho não vence nada. Não, deixa que é eu e Deus que me resolvemos aqui, eu e Deus vamos nos resolver, não vou envolver o pastor nisso, não vou envolver nenhum irmão nisso, deixa quieto que eu e Deus sabemos tudo aqui entre nós. Você não vai vencer o pecado. Sabe por quê? Porque essa solução é aspirina. As Escrituras Sagradas dizem: confessai ao Senhor os vossos pecados, para que eles sejam perdoados. E depois confesse o seu irmão, para que você seja curado. Tem alguém aqui que precisa ser curado do pecado na sua vida? Levanta a sua mão e agradeça a Deus. Se você precisa ser curado de qualquer tipo de pecado na sua vida, pastor, eu estou sendo tentado, eu também estou sendo tentado. Você acha que eu não sou tentado? Eu sou tentado todos os dias, em muitas áreas da minha vida. E se eu não vigiar, se eu não estiver em acordo, e sem nenhum sigilo com a minha esposa, eu caio. O quê? O pastor cai. Muitos já caíram. Mas eu e Deus, eu e a minha esposa não temos segredo. Um ministra com o outro, outro ministra com um, e nós vamos vencendo dia após dia as nossas tentações, as nossas limitações. Não há super. O único super é Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Mas nós, irmãos, nós somos pecadores. Estamos na luta. Quem está comigo na luta contra o pecado, levanta a sua mão aí, dá glória a Deus. Então está quebrado esse mito. Ô pastor, eu estou com algumas fraquezas. Fala, meu filho. Eu estou lutando nessa área assim. Amém, vamos conversar, vamos orar, vamos tentar descobrir como se livrar disso. Mas não tenta lutar sozinho, porque você não vai vencer. Ou a Bíblia está mentindo. Você só será curado quando você confessar. E não é colocar no jornal, e não é colocar no rádio, e não é sair pela rua dizendo, eu faço isso, não. É procurar um homem de Deus, é procurar uma mulher de Deus, uma pessoa de oração, uma pessoa que não anda falando da vida dos outros, e dizer, olha, me ajude em oração, eu tenho uma fraqueza. É isso. Descobriram o pecado, o cara, ele olhou, ele cobiçou, ele agiu, ele pegou. E depois veio a quarta etapa, a decepção. Porque depois que você peca, Deus revela. O que eu vou dizer não é, nunca foi e nunca será uma ameaça, mas um alerta. Todos os nossos pecados escondidos, Deus vai fazer exatamente assim. É por isso, queridos, que a Bíblia insiste que você deve confessar. Quando você confessa, Provérbios diz: aquele que esconde os seus pecados
nunca vai prosperar. Sabe por que você não vence? Porque você está escondendo os seus erros. Sabe por que você não prospera? Porque você encobre as suas transgressões, porque você esconde as suas fraquezas, você esconde os seus delitos. Mas no livro de Provérbios, Salomão continua o versículo dizendo: porém, aqueles que confessam e fazem o que mais? E deixam. Kleber, meu irmão, ora por mim, porque eu estou com uma fraqueza muito grande, eu não posso ver mulher. Ô Kleber, ora por mim, porque, cara, eu vivo endividado, não consigo me libertar disso. Amém? Amém. Aí o irmão ora, aí eu saio daqui e vou comprar de novo. Não, é confessar e abandonar. Esses alcançam a misericórdia. Esses alcançam a graça, o perdão, o favor de Deus. A mão de Deus se estende e diz: puxa, a Rafaela, o Zeca, eles estão se esforçando, eu vou ajudá-los, porque eles abandonaram. O Charles, o Tiago, eles abandonaram o pecado. A Franciele parou de errar, então eu vou ajudar. Confessa e deixa o pecado. Esses alcançam misericórdia. E aí eu chego na mensagem que eu quero pregar hoje. Isso foi um resumo de quinta-feira. Mas fica tranquilo, já tem gente ali dormindo. Eu não vou mais muito além. Oh, Jesus, sinceridade é uma bênção. Mas veja, depois da decepção, o que segue é a exposição, porque o pecado daquele cara foi exposto. E depois da exposição, o desastre, porque ele seria punido pelo seu pecado. E ele e toda a sua família foram mortos. Observe como o pecado na vida de uma pessoa, talvez a mulher do cara nem sabia de nada, os filhos, mas um só pode destruir uma família inteira. A Bíblia diz que uma pequena fagulha, uma pequena brasinha, uma pequena chama, um palitinho de fósforo pode pôr a perder uma floresta inteira. Então, às vezes, uma pessoa vivendo no pecado, na prática do pecado, e tendo consciência que isso é errado, pode destruir não só a sua vida, mas a sua família inteira. Por isso, pai, mãe, guarde o seu coração, limpe o seu coração. Para os pais e mães, maridos e esposas que estão aqui, eu tenho uma palavra para vocês, do hebraico, kadosh, que significa santo. Kadosh, santo. Guarde-se, porque o erro de um não vai destruir só um, mas vai destruir muitos. Então a sexta etapa era o desastre. No capítulo 1, versículo 15 do livro de Tiago diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, quando é consumado, gera morte. Não tem, sabe, é um cálculo exato. Quer viver pecando? Vai morrer.
Esse é o fim. O pecado de Acã destruiu sua família, seus bens e a ele mesmo. O pecado destrói as pessoas, apesar de no início ele ser prazeroso. O pecado, apesar de dar fama e um certo status, ele vai levar você para a sepultura. Ah, pastor, mas todos vão morrer. Sim, todos vão morrer, mas alguns morrem mais cedo. Eu tive irmãos de sangue da minha família que morreram muito antes de mim. Eu era o quadrado da família, mas eu estou vivo. Hoje eu não sou mais o quadrado, hoje eu sou o redondinho. Deixa pra lá. Eu era o quadrado. Meus irmãos passavam por mim prensando maconha e diziam assim: aleluia, irmão. E eu dizia: aleluia. Já não fui mais para a roda de capoeira? Já não participava mais da maconha? Já não entregava mais droga para os meus irmãos mais velhos, porque eu era um menino? Agora eu tinha entregado a minha vida a Jesus e eu sabia o que eu queria. Mas eu era o quadrado. O maior prazer dos meus irmãos era quando eu passava na rua, onde eles estavam com mais de 30 outros maconheiros, drogados, bêbados. O maior prazer dele era quando eu passava com a Bíblia na mão, porque daí eles abriam uma roda e eu tinha que passar pelo meio. Quando eu passava pelo meio, era um griteiro. Todas as bobagens que você possa imaginar, eu ouvia, mas eu estou vivo. E glorificando a Deus, e pregando o Evangelho para você. Você sabe onde eles estão? Mortos. Não porque, e eu não digo isso para me engrandecer, porque eu não vejo grandeza nisso. Eu gostaria que eles estivessem aqui comigo, dando aleluia e glória a Deus. Mas eles fizeram as escolhas deles, e as escolhas deles os levaram embora mais cedo. O primeiro com 21 anos, morto a tiros. O segundo com 30 anos, 31 anos, tomou 7 tiros, matou 2, mas levou 7 tiros. Aí caiu no presídio, usando droga, pegou AIDS, morreu com 33 quilos, aos 31 anos de idade. Mas eu estou vivo. Pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu não vou pregar mais. Terça-feira tem Santa Ceia. Eu vou trazer a mensagem da ceia. E na quinta-feira eu vou pregar o que eu ia pregar hoje. Vamos continuar por aqui. Porque eu sinto que Deus está trabalhando na nossa vida. Eu sinto que Deus está tocando em coisas muito profundas, que estão enraizadas e talvez até escondidas dentro de você. E Deus quer libertar você de uma vez por todas. Deus quer que você fique livre para sempre e sempre. Como Deus é bom. Você poderia chegar aqui e ouvir outra coisa. Deus vai te dar vitória, Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, Deus vai te prosperar. Não. Você está ouvindo a mensagem principal, que é muito antes de tudo isso. Eu creio em prosperidade, eu creio em cura, eu creio em tudo isso. Que Deus vai nos levantar, eu creio. Só que não adianta Deus nos levantar se quando Ele voltar a gente ficar. Até rimou, né? Então a gente precisa ser verdadeiramente libertos de tudo aquilo, querido, que te põe em desacordo com Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Escute, ouça isso.
Depois você vai vir à frente para orar. Agora escute. Escute isso. Quantos aqui têm consciência de que precisam serem libertos? Pastor, é pecado estar sendo tentado? Não. Pecado é você aceitar ser tentado, concordar com a tentação e viver dentro dela. Aí sim. Mas se você só é tentado, bem-vindo ao time. Eu quero te dizer que é um grupo muito grande, espalhado pelo mundo. Um grupo de crentes que é tentado, mas que fez a opção de não se dobrar. Só nos dobramos para o Senhor, custe o que nos custar. Há um grupo de cristãos nos países perseguidos, verdadeiros cristãos, diga-se de passagem, que eles são decapitados. Você, tomara, nunca passará por isso. Você, tomara, nunca verá os seus filhos num paredão para ser executado a fuzil. Você, tomara, nunca será colocado numa jaula aberta, com as mãos algemadas e mergulhado forçadamente num lago para morrer afogado, por causa de Jesus. Você, tomara, nunca precisará sentir gasolina escorrer pelo seu corpo e o soldado jogar fogo em você, vivinho, por causa da sua fé em Jesus. Não, você não vai passar por isso. Eu creio, tomara. Porque eu acho que se isso acontecesse aqui, muitos dos crentes, muitos dos cristãos não suportariam e dariam um passo atrás, ou talvez até correriam. A única coisa que Deus hoje pede para você não é que você deixe a sua cabeça rolar. A única coisa que você tem que fazer, e não precisa ir para o paredão de execução por causa de Jesus, a única coisa é você dizer para Jesus: Jesus, eu quero vencer as minhas fraquezas e eu quero honrar o teu nome. Eu quero honrar a tua palavra. Eu quero ser lavado pelo sangue de Jesus. E eu quero viver uma vida limpa. 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 Feche os seus olhos. Eu quero chamar aquelas pessoas, talvez não vá, eu espero que não tenha lugar para todo mundo, porque isso significa que você entendeu o que Deus quer falar contigo e o que Ele quer fazer na sua vida. Mas se você sente de vir aqui à frente orar, o altar está te esperando. Alvo mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Curva a sua cabeça, você que está no banco. Alvo mais que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavado,
Se esse sangue lavar, mais outra vez. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, Senhor. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, Senhor. Aqui estão diante do altar pessoas que precisam de ti.